Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, né? Continuação do conteúdo, vamos estudar propriedades coligativas, tá certo? Então, são algumas propriedades que a gente tem alguma noção aí, para você que pode ser que ajude a resolver uma questão no Enem, ok? Então vamos lá. As propriedades coligativas, a gente tem que entender o quê? Que elas dependem da concentração das partículas no soluto, tá certo? E não da natureza dessas partículas. A gente vai entender isso aí à medida que a gente for estudando aqui, tá bom? Então vamos aqui. Quais são elas? Nós temos a tonoscopia, ebolioscopia, crioscopia e a osmose. Né? O que é a tonoscopia? Está relacionado com a diminuição da pressão de vapor do líquido. Alberto, o que é isso? Vamos já falar sobre isso aí. Ebolioscopia, com aumento da temperatura de ebulição do líquido. Cuidado, tonoscopia é diminuição da pressão, ebolioscopia aumento da temperatura. Vai guardando essas informações. Crioscopia, com a diminuição da temperatura de congelamento do líquido. Então, ó, ebolioscopia, ebulição, faz a relação aí para ficar mais fácil de entender. Então, aumento da temperatura. Crioscopia, congelamento, ó. Okay? Faz a relação aí. E osmose, a variação da pressão osmótica do líquido. Já estudaremos sobre osmose. Então, vamos aqui. Tonoscopia, como já falamos, é diminuição da pressão de vapor do líquido. Aí, no caso, aí, eu vou ter exemplo, a água, que é um solvente puro. Então, vamos primeiro entender a água para depois entender o resto. Então, se eu tiver água no recipiente, né, tá aí você conhece a fórmula da H2O. E como é que essa água está organizada? Tem que entender isso aí para a gente poder saber por que ocorreu. Então, tem umas moléculas de água que vão evaporar. Se o recipiente está aberto, uma parte vai embora e outra parte fica sobre o líquido aí, tá bom? Então, essas moléculas de água, o que acontece? Elas estão fazendo uma força nas moléculas de baixo. Então, grande quantidade de moléculas aí na forma de vapor, então fazendo uma força nas moléculas de baixo para elas não dificultar a subida delas, tá certo? Então a gente vai estudar um pouco aí quais são os líquidos voláteis. Os líquidos voláteis são aqueles líquidos que evaporam facilmente. Por exemplo, se deixar um vidro de acetona aberta, rapidamente ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai evaporar rapidamente. Ebulição não, ela evapora rapidamente, tá certo? Já a água não, evapora sim, mas tem uma dificuldade maior. Por quê? A gente vai já estudar aí por que entender isso aí, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender qual é a forma da água, né? H2O, você tem um oxigênio ligado a dois hidrogênios numa geometria assim angular, ok? Então vamos lembrar disso aqui, ó, que na água o oxigênio tem a densidade de carga negativa porque ele ganha elétrons, ele atrai elétrons, ele é mais eletronegativo. E o hidrogênio vai perder elétrons para esse oxigênio, né? Então ele vai ficar com a densidade o quê? Positiva. Então nós temos uma molécula que tem um lado com densidade de carga negativa, que é o oxigênio, e onde está os hidrogênios tem carga positiva. Então a água é uma molécula polar, certo? Tem um polo positivo e um polo negativo. Isso é interessante entender que tudo que for polar se dissolve em água, né? Aí tem a substituição apolar, isso vai dissolver em substâncias apolares, mas isso aí é conteúdo mais para frente. Vejamos aqui. Olha, vamos imaginar como é que a molécula de água está organizada lá, dentro do recipiente. Ela se organizar do jeito onde o oxigênio de uma molécula estivesse o mais próximo possível do hidrogênio da outra molécula, tá bom? Então seria mais ou menos, né, um exemplo seria essa organização aí, tá certo? Tem algumas moléculas com mais espaço, mas não são assim, mas existe um espaço entre a molécula, por isso que chama anomalia da água. É que a água, quando ela chega a uma temperatura, vai saindo do ponto de fusão, ela diminui de volume, depois ela volta a crescer o volume de novo, tá certo? Que é a quebra dessas ligações que a gente vai entender aqui. Então é o seguinte, ó, na molécula de água, como está uma próxima da outra, então o oxigênio de uma atrai o hidrogênio da outra, tá certo? Então fica uma forte atração, que isso aí corresponde até a uma ligação que chama ligação de hidrogênio. Isso é muito forte, certo? Fica uma molécula junto da outra. Por isso que a água é líquida no nosso ambiente por causa da ligação de hidrogênio, porque o peso molecular da água, que a gente já viu em massa molar, é 18 kg por mol. Olha, o gás butano é 58 kg por mol, muito mais pesado do que a água. Mas a água, por ter as ligações de hidrogênio, prende uma molécula a outra, faz com que a água seja líquida. Já o gás butano não tem essa ligação de hidrogênio, então ele evapora com facilidade, tá bom? Então lembra dessas ligações de hidrogênio que você vai ajudar muito a você entender o que acontece.
Então, ó, quebrou, a temperatura aumentou, quebrou essas ligações entre uma molécula e outra, aí sim, aí a água consegue evaporar uma molécula, depois vai outra, assim sucessivamente, tá certo? Então, voltamos aqui. Tá aí as moléculas de água, né? Ah, evaporou uma, né? Evaporou uma, duas, três, aí outras sobem lá de baixo. A dificuldade disso aí subir, que a gente chama de a pressão de vapor do líquido. Claro, quanto mais moléculas eu vou ter aí em cima, maior vai ser a pressão do vapor, maior vai ser a dificuldade da molécula evaporar, tá certo? Como a água evapora mais com uma certa dificuldade, a pressão de vapor dela é 1. Se eu pensasse na acetona, que é mais volátil, vai evaporar com mais facilidade, eu vou ter mais quantidade de vapor. Então a pressão do vapor dela é maior, tá bom? Porque tem mais moléculas lá evaporando, tá certo? Então vamos aqui continuando. Essa força que empurra a molécula para baixo, que a gente chama de pressão de vapor do líquido, né? Como eu já havia falado. No caso da água, a gente está com solvente puro. O que a gente vai comparar agora? A água, que é o solvente, e ela em solução. Vamos já entender isso aí. Como é que acontece a diminuição de pressão de vapor do líquido? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa água e vou acrescentar agora o sal de cozinha, cloreto de sódio, tá bom? A gente já viu que o cloreto de sódio, né, se dissocia, fica em Na e se elimina. A gente já viu isso aí em outras aulas. Aí você vai entender o quê? Que quando eu colocar a água, vou colocar o cloreto de sódio, ele vai se separar e vai se organizar de uma forma onde o quê? O sódio, que é o positivo, vai ficar mais próximo dos oxigênios da água, vai ficar rodeado de oxigênio. Então, essa é a dissolvatação. E o cloro vai ficar próximo dos hidrogênios, que é positivo. O cloro é negativo, vai querer ficar próximo dos hidrogênios, que são negativos, vai ficar rodeado de hidrogênio. Então, o sódio fica rodeado de oxigênio e os cloros rodeados de hidrogênio, tá certo? Aí, ó, veja que agora existe outra tipo de reação, né? A reação entre hidrogênio e cloro pode acontecer, certo? Então, a gente já tinha ligação de hidrogênio da água. Quando colocou o soluto lá dentro, você também fez uma atração entre as moléculas do soluto e do solvente. Ou seja, você aumentou essa atração aí. O que vai acontecer? As moléculas vão ter mais da água, quem vai evaporar é a molécula de água, somente a molécula de água, ok? O sódio e o cloro fica. O que acontece? A molécula já vai ter mais dificuldade em evaporar. Se ela tem mais dificuldade em evaporar, vai ter menos moléculas na forma de vapor, a pressão de vapor vai ser o quê? Menor. Isso aí, vai ser menor. Ok? Entendeu por que isso acontece? Então, ó, dificulta a evaporação da água, né? Fica tremendo, até quebrar aí e ela começar a evaporar, ok? Lembra, você evapora a água e evapora a molécula toda, tá bom? Aí o que a gente vai entender? Toda vida que eu colocar um soluto dentro do solvente, eu vou diminuir a pressão de vapor daquele solvente. O que isso na prática? Ela evaporava com mais facilidade, quando era puro. Quando você colocou uma outra substância que dissolveu lá, ela vai evaporar com mais dificuldade. E então tem menos moléculas no estado de vapor e a pressão de vapor é o quê? Menor. Entendido aí? Facinho, não foi? Vamos continuar aqui, o próximo. Vamos falar agora de ebullioscopia. A gente já falou, ebulição, aumenta a temperatura de ebulição. Olha, vamos voltar aqui, ó, água pura. Você vai ter o quê? A água pura na pressão de 1 atm, que é a pressão que está ao nível do mar, ou 700 milímetros de mercúrio, ou 101,325 pascal, ou 1,0325 bar. A pressão é uma unidade que é uma grandeza que ela tem várias unidades, tá bom? De medidas. Então vamos aqui falar de ATM, para ficar mais próximo para nós. 1 ATM, ATM quer dizer 1 atmosférico, tá bom? Então, ATM refere-se a atmosférico. Então é o seguinte, normalmente a água a nível do mar, que quem está aqui é o nível da Fortaleza, nível do mar, o Zébio, nível do mar, cidade próxima ao mar, nível do mar. A água pura é para entrar em ebulição a 100 graus Celsius e ela começar a congelar ou descongelar, que é o ponto de fusão, a 0 graus Celsius, tá bom? Eu sou lá, por exemplo, em Guaramiranga, que é a serra mais alta, então quer dizer, vai ser um pouco diferente, tá bom? Ela sempre vai evoluir na temperatura menor, por causa da pressão ambiente lá, ok? Quando você
voltando para o nosso arranjo aí, né, que vai dissolver o sal, vai estar mais organizado, vai dificultar essas moléculas da água evaporar. Então vamos aqui, certo? Eu tenho água pura, né, que é bugue a 100 graus Celsius e entra em fusão a 0 graus Celsius, em 1 atm. Então é o seguinte, ao colocar o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha na água, dissolver, aí as moléculas vão separar e vão ficar ligadas também agora as moléculas de água, dificultando as moléculas de água a evaporar. Então o que é que isso quer acontecer? Ó? Vai ser uma evaporação, né, da água, mas só que é um processo mais lento, certo? Porque elas estão mais presas agora no ambiente. O que que acontece? Para ela evaporar, a temperatura dela vai ter que ser o quê? Superior a 100. Isso quer dizer o aumento da temperatura de ebulição, tá bom? Após acrescentar um soluto, um solvente, a temperatura de ebulição dele vai aumentar. E a difusão vai fazer o quê? Diminuir, vai ser inferior a 0, tá bom? A esse, quem mede, né, a propriedade que a gente fala sobre o ponto de fusão vai ser quem é a crioscopia, a diminuição da temperatura de congelamento do líquido, ok? Então vamos resumir aqui. Quando eu coloco, eu tenho um solvente puro, ele tem uma pressão de vapor, tem um ponto de ebulição e tem um ponto de fusão. No momento que eu dissolvo alguma coisa desse solvente, a pressão de vapor vai diminuir, porque vai ter menos moléculas no estado de vapor, né, que dificultou a evaporação dela. Se dificultou, o ponto de evaporação de ebulição dela tem que o quê? Aumentar. E o ponto de congelamento dela tem o quê? Diminuir, tá certo? Isso a gente vê no dia a dia. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Olha, você tem um lago com água doce e um lago com água salgada. Então a minha pergunta é, quem é que qual é a água que entra mais em ebulição, que mais evapora? Mais evapora aí. A água doce ou a água salgada? A água doce, né? Ela é menos densa, tá certo? Ou seja, tem sais, mas tem menos sais dissolvido nela, por isso que a gente chama de água doce. Já água salgada não, tem muito sal. A gente já viu aí a concentração do sal de água, do cloreto de sódio na água, a gente está estudando soluções, tá bom? Então, como é muito mais concentrada, então essa água salgada vai ter uma maior temperatura de ebulição, para poder ebulir, e também uma menor temperatura de congelamento. Para congelar vai ter que ser abaixo de 0, tá bom? Vocês vão ter uma experiência para ver isso aí, eu passar uma experiência, uma questão de experiência, vão fazer isso, vão pegar um copo de água normal e um copo com água, aí vai dissolver uma quantidade de uma colher de sal na água, vai botar os dois na geladeira, aí você vai deixar passar 6 horas, aí depois você vai ver se um congelou, os dois congelaram, aí de cima disso aí você vai explicar em cima das propriedades, a propriedade de ebulição e a propriedade de congelamento, né? Que é a buroscopia e a crioscopia. Espero que vocês entendam para poder fazer isso aí. Vamos pegar aqui outro exemplo, dia a dia. Não sei se vocês conhecem ou já viram falar. Nos carros colocam um aditivo dentro do radiador. Né? Para quem não sabe o que é o radiador é um compartimento que tem água lá. Para quê? Para ele circula por volta do motor para poder esfriar o motor. O motor do carro esquenta muito, ele não pode passar temperaturas muito altas, porque senão vai entrar em fusão, e as peças vão derreter. Então essa água faz o quê? Ela resfria esse motor, passa uma água lá esfriando, ela volta, né, esse sistema aí. Então coloca isso aí, aditivo, né, que é o etileno glicol, aí coloca aí dentro dos radiadores. Para quê? Olha, ele tem duas funções, para aumentar o ponto de ebulição da água e para diminuir o ponto de congelamento. Então vamos pensar aqui numa cidade muito fria. Tem temperaturas aqui no Brasil que chega abaixo de 0. Então se for sair no carro de manhã, a água lá do radiador, o carro está frio, ia estar congelada. Então se você ligasse o carro, ia acontecer o quê? Logo o motor do carro ia ficar ruim, porque não tinha água, a água teria que derreter primeiro, tem que estar em fusão primeiro para poder passar no motor. Tá certo? Então teria que fazer isso. Então, na hora que eu ligo o carro, tem que ter uma água circulando. Então a finalidade dele é o quê? Baixou o ponto de congelamento. Então essa água não congela mais a 100, vai congelar muito, muito abaixo de 100. Então se a temperatura for próxima de 0 lá, a água não está congelada. E imaginamos aqui, no Nordeste, que é muito quente, né? Então essa água, ela não pode passar de 100.
porque senão ela evapora toda. Então, quando coloca nele, aqui vai fazer o quê? Ele vai dificultar a evaporação dessa água, fazendo com que a quantidade de água no radiador não diminua, tá bom? Isso é a finalidade dele, tá certo? Vamos falar outra aí, ó, o iceberg, né? Você tem um iceberg. É uma coisa curiosa entender que o iceberg, ele é todo de água salgada? Não. A parte que congelou é água doce. Se ela descongelar, vai ficando salgada. Mas se você tirar um pedaço de iceberg, o pessoal que viaja em grandes viagens no navio, eles pegam o iceberg e quebram o pedaço para poder usar como água potável no navio, tá bom? Isso acontece aí, tá certo? Então, a parte onde ele está é salgada, mas a parte congelada é água doce, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o ponto tríplice da água, né? Tríplice quer dizer que existe três coisas. Então vamos aqui, ó. Você tem esse gráfico onde o Y é pressão e o X é temperatura. Então você tem uma curva aí que vai se dividir em duas. Você tem uma parte à esquerda sólida, no meio líquida e abaixo é vapor. Vamos entender como é que isso funciona, né? Tem a curva de fusão, fusão do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso, né? Sublimação é voltar direto do vapor para o sólido. Então, a gente vai entender aqui que para uma substância mudar de fase só precisa variar ou a pressão ou a temperatura, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Esse ponto aqui, onde essas curvas se encontram, a vaporização e a fusão, a gente chama o ponto tríplice da água. É um ponto onde a temperatura diz que existe ao mesmo tempo água líquida, água sólida e água gasosa. Por isso que é tríplice, coexiste a água nos três estados, certo? Se você mudar de fronteira aí de um lado para outro, aí a água pode mudar de estado. Vamos entender como é que funciona. Ó. Então, nessa pressão 1, T1, bem no ponto onde eu tenho os três estados físicos. O que eu vou fazer com vocês aqui? Ó? Eu vou segurar o T1 e vou variar a pressão. Veja que agora eu fui para a pressão P2. Onde é que elas vão se encontrar agora? Vou ter a setinha, vai se encontrar na parte que é sólida. Então, ó, eu não mexi na temperatura, só mexi na pressão. O que aconteceu? A água ficou sólida, certo? O que eu vou fazer aqui? Ó? Não vou mexer na pressão P2, vou mexer na temperatura, eu vou chamar de temperatura 2. As curvas se encontraram na parte líquida, então eu segurei a pressão e variei a temperatura. A água da parte de sólido passou a ser o quê? Líquida, certo? É isso que acontece aqui quando a gente está aquecendo a água, né? O gelo, a pressão é normal, não vai mudar, quando vai ganhando temperatura, vai ganhando líquido. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou segurar o T2, a temperatura 2, e vou diminuir a pressão. O que acontece aí? A água fica o quê? No estado de vapor. Tá bom? Então, variou uma dessas duas, a água muda de estado físico. Ok? Entendido, pessoal, aí? Então é o seguinte, vamos pegar aqui como exemplo, ó, um patins no gelo. Por que o patins no gelo é possível? Tudo a ver com isso aí, ó. O gelo, né, sólido, quando o patinador ou a patinadora vem passando lá, essa lâmina é muito fina, certo? Então ela passa sobre a camada de gelo, ela está segurando todo o peso do patinador, está em cima dessa lâmina de gelo, bem fininha, então ela está fazendo uma pressão muito grande no gelo. Então quando ela passa lá, com uma pressão muito grande, vocês lembram lá, a água virou o quê? Líquida, porque a pressão que aumentou, a temperatura não modificou, então foi uma pressão muito grande do sólido, passou para o estado líquido. Após ela sair, a pressão diminui, a água volta de novo para o estado sólido, tá bom? Então, passa todo o tempo todo esse processo. Passa o patinador, a camada de gelo derrete um pouco, aí vira líquido, por isso que o patins desliza, porque é em cima do líquido, fica mais fácil ele deslizar. Se não virasse líquido, ela ia ficar presa no gelo, tá bom? Então, pessoal, vamos entender só aqui que tem uma questão para vocês responderem, tá certo? Pode ser que isso aqui ajude você lá. Então, vamos comparar o negócio de acetona e álcool. Quem dos dois tem maior pressão de vapor? Seguinte, se você observar, você deve observar que a acetona, abriu um vidro de acetona, rapidamente você sente o cheiro. Por que sente o cheiro dela? Porque ela é mais volátil do que o álcool, tá certo? As moléculas dela, o estado de vapor dela são mais rápidos, porque ela é mais volátil. Até uma temperatura ambiente, rapidamente ela vira gás, tá certo? Vamos entender por quê. Olha,
A acetona, né, que é a propanona monoxidil dela, mas se conhece como acetona, está em uma molécula dela. Se eu tiver uma molécula perto da outra, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas os oxigênios, veja lá, ele não está ligado a nenhum hidrogênio. Então ele não forma aquele negócio que nós chamamos de ligações de hidrogênio, que eu já disse que é muito forte. Vai ter uma atração entre a molécula e outra, que é uma atração fraca, tá bom? Rapidamente ela quebra, aí ela vai para o estado gasoso, que a gente chama isso aqui de força de Van der Waals, ou força de London, também é chamado. Já no álcool, você vê que a gente tem uma OH, você tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, tá bom? Quando eu tiver uma molécula próxima a outra, de outro álcool, você vai ver que vai acontecer, ó. Você vai ter a ligação de hidrogênio entre um carbono e outro aí, ó, vai ter a força de Van der Waals, tá bom? E entre o oxigênio, opa, tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então ali tem ligação de hidrogênio. Toda vez que tiver um hidrogênio ligado a um oxigênio, a nitrogênio ou ao flúor, sempre vai ter ligação de hidrogênio, tá bom? E essa ligação é mais forte. Então por isso que o álcool evapora sim, mas ele evapora com mais dificuldade por causa da ligação de hidrogênio, tá bom? Então as moléculas que não formam ligação de hidrogênio evaporam com mais facilidade. A gasolina, certo? É outro exemplo. O éter, tá bom? Mas já o álcool, né? Se tiver o álcool, outra coisa que tem essa ligação de hidrogênio vai evaporar mais com mais dificuldade. Então, a acetona, como evapora com mais facilidade, tem uma pressão de vapor maior. Já o álcool, como evapora com mais dificuldade, tem uma pressão de vapor menor. Ok?